treliça, a gente conversou sobre os tipos de treliça, que treliça é utilizado, né, em diversas estruturas, né, não só estruturas, não só edifícios, né, mas, por exemplo, né, em guindastes, em torres de telecomunicação, né, de antena de TV, roda gigante, enfim, né, montanha-russa, todas as estruturas, né, a maioria das estruturas são treliçadas. Por quê? Treliçadas é de treliça triângulo, né, porque o triângulo tem uma resistência maior do que um quadrado, por exemplo, né. Se a gente pegar, fizer um quadradinho aí, uma brincadeira, de um quadrado aí para a gente poder mexer em um triângulo, a gente percebe que o triângulo ela tem uma resistência maior, né. Então, por isso que a gente aprende a calcular a treliça aí, tá? Aí a gente tinha falado, né, que a gente ia aprender dois métodos, né, para calcular a treliça. Um deles a gente já viu, que é o método dos nós. O objetivo é dimensionar toda a estrutura, então eu preciso calcular todas as barras, saber quais são os esforços de todas as barras que compõem naquela treliça, para poder dimensionar ela depois, né? E eu falei que a gente aprendeu o método das seções, ou também chamado método de Ritter, que é o método em que a gente não precisa saber todos os esforços na barra. Por exemplo, aconteceu algum acidente, algum problema estrutural ali numa treliça, tem uma barra que está com problema, não foi você que dimensionou, você não sabe, né, não tem conhecimento do projeto, e você precisa saber o que está acontecendo naquela barra, ou numa seção ali daquela treliça, você precisa saber os esforços nessas barras, se elas estão trabalhando a tração ou a compressão e qual é o valor desse esforço. Então, o método das seções ou o método dos nós, a gente não precisa calcular todas as barras, apenas a barra ou as barras de interesse. Então, é um cálculo muito mais rápido, tá? Então, qual é a etapa do cálculo do método das seções? Basicamente, é a gente achar as reações dos apoios. Nem sempre há necessidade de achar reação de apoio, tá? Nesse exemplo que vocês estão vendo aí, existe a necessidade de achar reação de apoio, por quê? O método das seções consiste em passar um corte nas barras de interesse, tá? E você escolher um lado da treliça para poder dimensionar essas barras de interesse, tá? E se do lado da treliça que você vai escolher tiver um apoio, eu preciso saber a reação desse apoio. Então, é o que está acontecendo aqui nessa treliça. Eu tenho um apoio desse lado, um apoio desse lado aqui. E se eu passar um corte nessas três barras que eu quero saber, e escolher um lado, ou este, eu vou precisar saber a reação de apoio, né? Ou no apoio A, se eu escolher esse lado, ou no apoio C, se eu escolher esse lado aqui, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a reação de apoio. Mas tem algumas treliças que eu consigo pular essa etapa. Por exemplo, essa treliça aqui, ó, né? Eu quero saber essas três barrinhas aqui, então eu vou passar um corte aqui. Se eu escolher este lado da minha treliça para poder achar o valor dessas três barras, eu não preciso achar a reação dos apoios, porque os dois apoios estão do lado de lá. É claro que se eu escolher este lado aqui, aí eu tenho que achar a reação de apoio. Então, dependendo do posicionamento dos apoios, eu consigo pular a etapa de não achar reação de apoio, já ir direto no cálculo dos esforços das barras, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é achar reação de apoio se houver a necessidade. Então, nesse exemplo aqui, ó, a primeira coisa que eu fiz foi achar as reações de apoio. Eu tenho uma treliça aqui, né? Onde eu tenho uma força de 40 vertical, de 15 vertical, uma horizontal de 30 e uma de 10 vertical aqui, tá? A treliça tem 4 metros por 1,60 de altura. E aí eu vou achar as reações de apoio. A reação horizontal, como eu só tenho a ação de 30, então a minha reação é 30. Então eu já ponho direto aí. E aí eu acho RA mais RC, né, que é 65, a soma de todas as forças verticais, e faço um momento em relação ao ponto A e chego nos valores das reações de 26,75 para o A e de 38,25 para o C.
Agora, aqui, eu vou ter que escolher que lado que eu vou pegar da treliça. Eu quero saber essas 3 barras aqui. A barra EB, que está aqui, ó, EB, a barra CB, que é essa daqui, e a barra ED, que é essa daqui. Então, eu preciso escolher qual é o lado que eu vou usar para fazer o cálculo aí dessas 3 barras aí, tá? Então, eu escolhi o lado de cá, mas poderia usar o lado de lá. Tanto faz o lado que eu escolho, né? Ainda serve como verificação. Se eu escolher um lado e fizer o cálculo das barras, e depois escolher o outro lado e fizer o cálculo das barras, eles vão ser iguais. O legal desse método é que o resultado que já dá no esforço da barra, ele já vai dar positivo se for tração, então vai ser o sinal positivo para tração, e vai dar negativo já para compressão. Então, no próprio resultado já fala se é tração ou compressão. Então, isso facilita bastante aí, né, os cálculos. Então, eu escolhi esse lado aqui da minha treliça e eu redesenhei ele aqui, ó, tá? Então, vejam que o que importa para mim é, nesse lado que eu escolhi, quem eu conheço de força, que é o 15, o 30 e o 38 e 25, certo? E as 3 barrinhas que eu quero saber o valor. Então, eu passei um corte aqui, eu desenhei as 3 barrinhas. E coloquei os valores que estão envolvidos desse lado da treliça que eu selecionei. O importante é o seguinte, quando eu passo esse corte nas barras de interesse, eu tenho que colocar todas as setas para fora, assim como eu fiz aqui nesses 3. Todas elas para fora. Se eu colocar todas elas para fora, eu estou garantindo que o resultado já vai me dar tração positiva se for compressão negativa, tá? E aí, o que eu faço? Bom, se eu tenho esse lado da treliça, né? Eu vou usar apenas as barras que eu quero saber o valor. Por exemplo, essa barra que seria a barra CE, que está nesse pedaço da treliça, ela não vai entrar no cálculo. Eu não quero saber ela. Eu só tenho que usar as barras que estão no corte, que é a ED, a EB e a CB, tá? Então, para fazer o cálculo, eu vou usar as 3 barras e as forças que eu conheço, nada mais, tá? Primeiro que essa barra EB, ela tem uma inclinação, né, no triângulo aqui, eu tenho que achar um alfa aqui. Então, o meu alfa deu um ângulo de 58 graus aqui. E aí, que conta que eu faço? Eu tenho que fazer a conta que eu conheço, de equilíbrio, né? Que é a somatória das forças na horizontal igual a zero, a somatória das forças na vertical igual a zero, e o momento em relação ao ponto que você vai escolher igual a zero. Então, o que eu fiz? Ó? Eu peguei esse desenho da minha treliça aqui, ó, desse pedaço da minha treliça, e olhei todo mundo que está na horizontal e somei. Então, o EB está na horizontal, então ficou menos ED, né? O CB também está na horizontal, menos CB. O 30 está na horizontal, aqui é mais 30, né? E o EB que está inclinado, eu vou decompor ele na horizontal, e quando eu for fazer a vertical, eu vou decompor na vertical. Então, aqui eu vou ter menos EB vezes o cosseno do ângulo de 58. Então, eu fiz isso, né? Coloquei todas as horizontais e eu cheguei numa equação com 3 incógnitas. Eu tenho a barra CB, a barra ED e a barra EB, que eu não sei. Então, eu deixo essa equaçãozinha aqui e vou para a segunda condição de equilíbrio. Aí eu vou lá, somatória agora das forças na vertical. Então, na vertical, eu tenho 15 que está para baixo, menos 15. Eu tenho 38 e 25 que está para cima, mais 38 e 25. E eu tenho o EB, que eu vou ter que projetar na vertical aqui, que vai ser menos EB vezes o seno do ângulo de 58. Nessa conta aqui, ó, eu só tenho o EB de incógnita, então eu já consigo achar o valor do EB. E vejam que o EB deu mais 27,4 kN. Então, se ele deu mais, significa que que essa barra está tracionando, certo? Então, já deu o resultado direto. Está faltando a gente achar as 2 outras barras, né? E aí eu vou fazer um momento em relação a um ponto. Mas que ponto é esse, né? Bom, sempre assim, ó. Você vai escolher um ponto que tiver mais incógnitas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, ó, no ponto C, que seria aqui, eu só tenho a CB de incógnita. Então, se eu for levar todo mundo para esse ponto aqui, ó, eu ainda vou ter uma equação com ED e com EB. Agora, se eu escolher o ponto E, ó,
quem está no ponto E não vai entrar na conta. Então, o ED não entra na conta, o EB não entra na conta. Eu já acho o valor do CB. Então, a escolha do ponto para fazer o momento vai ser o bom senso de cada um, né, para chegar o mais rápido possível no resultado. Então, se eu escolhesse o CB, eu ia ter que levar duas incógnitas, né? Então, eu estou escolhendo o ponto E, que eu vou eliminar o ED e o EB na conta, tá? Mais o 15 e o 30 também. Então, o que eu fiz? Eu escolhi um momento em relação ao ponto E. Em relação ao ponto E, eu só vou ter o 38 e 25 para levar para lá, que vai em sentido anti-horário, vai andar 1 metro, certo? E vou ter também o meu CB, que vai em sentido horário, que vai andar a minha altura, de 1,60. Aí eu já acho o valor do CB. Como o CB deu positivo, 23,9, então significa que essa barra CB está tracionando. Agora vejam, né? Nessa primeira equação, eu já achei o valor do CB e já achei o valor do EB. Se eu substituir, eu acho o valor do ED. Nesse caso, o meu EB e o meu CB deu positivo. Então, eu vou colocar menos CB, né? Mais 23,9. Então, o CB vai ficar negativo. Supondo que o meu CB aqui desse negativo, desse menos 23, eu ia levar o sinal também. Então, ia ficar menos com menos dá mais. Sempre esse resultado aqui, você tem que levar o sinal e manter o sinal da equação que estava anteriormente, tá? Então, eu peguei lá a equação 1, que está aqui, ó, e substituí o valor do CB e o valor do EB para achar o ED. Quando eu calculei o ED, ele deu negativo. Então, significa que a minha barra ED está comprimindo. Então, eu tenho tração, tração e compressão. Tudo bem, gente, até aí? Alguma dúvida? Professora, os valores dá mais ou menos aproximado do outro jeito ou não? Se a gente fizer pelo método dos nós, João, dá sim. Dá bem próximo o valor. É para ser a mesma coisa, na verdade. Então, esse é um outro método que a gente calcula a treliça. A diferença é que o método dos nós, a gente calcula a treliça toda. E aqui a gente pode calcular uma barra específica, 3 barras específicas, 4 barras específicas, enfim. Quando eu passo um corte na seção dessa treliça. Então, olha que legal. Se eu fizer pelo método dos nós e chegar no resultado, eu posso fazer pelo método das seções, vou ter que chegar no mesmo resultado, e ainda dentro do método das seções, se eu pegar o outro lado da treliça e fazer a conta de novo, também vai chegar no mesmo resultado. Então, eu consigo, né, conferir se está certo o negócio ou não, entendeu? Entendi. Esse daí parece ser mais fácil, né? Esse é bem mais fácil, tá? Esse daí é mais rápido o cálculo, né? Primeiro porque eu quero achar só 3 barras, né? E ele já sai o resultado direto, né? Então é mais tranquilo, já sai falando se é tração ou compressão. Então ele realmente é mais fácil e mais rápido de fazer. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo, então? Bom, então aqui, ó, é aquele exemplo que eu falei o seguinte, ó, nem sempre há necessidade de calcular a reação de apoio, né? Essa treliça aqui, os apoios estão desse lado. Se eu escolher este lado aqui, ó, da minha treliça, eu não preciso calcular a reação de apoio lá. E foi exatamente o que eu fiz. Eu quero saber essas barras, ó, a barra EF, a barra EB e a barra CB. Então, eu passei um corte aqui e eu desenho daqui para cá ela de novo, tá? Então, eu desenhei ela para cá, ó. Dá pra ver, deixa eu diminuir um pouquinho. Então, eu desenhei esse pedacinho aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho ó, os 5, né, de ação aqui, e as barras. Quem que eu vou usar para fazer, né, a conta? Só as duas forças de 5 kN que a gente conhece e as 3 barras que eu quero saber, que são as 3 barras que estão no corte, tá? Então, vamos lá, como é que a gente faz? Primeiro, eu tenho que achar esse ângulo aqui, ó. Veja que se eu passar uma linha aqui no meio, eu vou ter um ângulo em cima
e um ângulo embaixo, que vai ser o mesmo, não é? Porque se eu passar uma linha aqui, ó, eu tenho a mesma inclinação, então significa que é o mesmo ângulo alfa. Então, o meu ângulo alfa, o meu cateto oposto é 1,5 e o meu cateto adjacente é 2, certo? Então, eu tenho aqui já o valor do meu ângulo, que é 36,87. Aqui, gente, ó, eu não tinha dado essa altura, né? A gente teria que achar aqui, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei este ângulo aqui, ó, esse triângulo, 3 de altura por 4, certo? Porque a inclinação é a mesma. Achei esse ângulo, que é o 36,87, e eu quero saber essa altura do CE que eu não tinha, tá? Como é que eu faço isso, né? Se eu sei que a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, e eu tenho o meu cateto adjacente, não tenho o oposto que eu quero saber, mas eu tenho o ângulo, eu consigo achar o meu cateto oposto. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Então, agora eu já sei que este ângulo aqui é 36,87 e esse aqui também é 36,87, tá? Aí, com base nesse pedacinho da minha premissa, nessa metade da minha premissa, eu vou usar as condições de equilíbrio, tá? Então, olha só, o que eu fiz primeiro, né? A ordem aí dos fatores não altera, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, se eu quiser fazer somatória das forças na vertical primeiro, eu posso fazer. O momento em relação ao ponto, eu posso fazer. A somatória das forças horizontais, eu posso fazer. Essa ordem não importa. O importante é você fazer as 3 condições, que uma vai ajudar a outra condição a encontrar a incógnita, tá? Então, aqui, vejam que eu comecei pela somatória das forças na vertical. Então, o que eu fiz na vertical? Eu coloquei esta e esta, menos 5, tá? O EB, a gente vai ter que decompor ele tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui, como nós estamos fazendo na vertical, ele vai ser menos EB vezes o seno, né? Porque eu estou abrindo o ângulo, o seno de 36,87. E o meu EF para cima aqui vai ser mais EF vezes o seno de 36,87. Então, aqui eu somei o 5 com 5, deu menos 10 aqui. Esse seno de 36,87 eu já coloquei aqui o valor. 0,6 EF menos 0,6 EB, tá? E o que eu fiz, ó? Eu peguei aqui e simplifiquei já, né? Isolei o EB. Eu poderia fazer isolando F? Poderia, né? Porque eu tenho uma equação com 2 incógnitas. Eu isolo uma em função da outra. Então, eu dividi, né? Esse 0,6 aqui por 0,6 e esse 10 pelo 0,6 e cheguei nessa equação, que o EB é igual ao EF menos 16,7. Deixei essa equação de lado ainda porque eu não consigo resolver, porque eu tenho uma equação só com 2 incógnitas por enquanto. Aí eu vou aqui e vou fazer a somatória das forças na horizontal. Na horizontal, eu vou ter, né, o EF, que vai ser negativo, tá olhando para cá, né, vezes... Opa, deixa eu colocar aqui. O EF, né, vezes o cosseno do ângulo negativo, que está olhando para cá, né? O EB é a mesma coisa, menos EB vezes o cosseno do ângulo, e agora eu tenho o CB, menos CB, igual a zero, tá? Então, aqui eu já tirei o cosseno de 36,87, deu 0,9, e eu já simplifiquei, deu menos 0,9 EF, menos 0,9 EB, menos CB, igual a zero. E deixei lá. Então, eu tenho a equação 1, e eu tenho a equação 2. Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou escolher um ponto para fazer o momento. De novo, né? Eu escolhi o ponto E porque no ponto E eu tenho 2 incógnitas. Então, se eu fizer um momento em relação ao ponto E, essas 2 incógnitas não vão entrar na minha equação. E aí eu já consigo achar essa terceira incógnita, que é o CB. Então, por isso que eu escolhi o ponto E, tá? Aí, escolhendo o momento em relação ao ponto E, eu vou levar todas as forças para lá. Então, o que eu estou levando para lá, né? Esse 5 vai para o ponto E? Não vai. Por quê? Porque ele está no eixo do ponto E. Agora, este 5 aqui vai, porque ele não está no eixo do ponto E. Então, vai ser mais 5 vezes a distância de 2. E o CB também vai ser mais CB vezes a altura de 1,5 igual a zero. Então, aqui eu achei o valor do CB, que deu menos 6
6,67. Agora, veja só. Se eu pegar essa equação 2 aqui, colocar dentro dela a equação 1 e ainda adicionar o valor do CB que eu achei, eu já consigo achar o valor do EF. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Peguei a equação 2, onde tinha EB, eu coloquei este valor, EF menos 16,7, e onde tinha CB, eu coloquei o menos 6,67. Vejam que na equação 2 era menos CB. E o resultado do CB deu menos 6,67. Então, vai ter dois menos, ó. Um menos aqui e um menos aqui, porque menos com menos vai dar mais. Aí eu fiz a distributiva aqui, né? Somei as constantes e somei, né, as incógnitas aqui e achei o valor do EF. O EF ficou 12 kN, né? Aí eu tenho o valor do CB, tenho o valor do EF. O CB deu negativo, então é compressão. O EF deu positivo, 12, então é tração. Aí eu vou pegar esse valor do EF e jogar aqui, ó, nessa formulinha aqui, ó. EB vai ser igual a 12 menos 16,7. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, o valor do EB deu menos 4,7. Então, significa que é compressão essa base, né? Tudo bem aí, gente?